Se você trabalha, paga imposto. Se você consome, paga imposto. Se você tenta melhorar de vida, paga ainda mais imposto. E depois o governo olha para você e pergunta: por que você não prospera? O Brasil está ficando inviável para quem trabalha, não para quem vive do Estado, não para quem decide as regras, mas para quem acorda cedo, pega transporte lotado, produz alguma coisa real e tenta sobreviver com dignidade. E o principal motivo disso não é só o salário baixo, é o imposto sobre consumo, o tipo mais cruel, mais injusto e mais silencioso de tributação que existe. Aqui, quem ganha menos paga proporcionalmente mais e quem trabalha mais sente mais. Mas isso quase nunca é explicado desse jeito. Hoje a gente vai explicar o imposto que não pergunta quanto você ganha. Imposto sobre consumo não quer saber quem você é, não pergunta se você é rico ou pobre, não pergunta se você ganha salário mínimo ou 6 dígitos. Você comprou, pagou arroz, feijão, gás, energia, transporte, remédio, sabonete, pasta de dente. Tudo isso carrega imposto embutido. E não é pouco. Quando uma pessoa pobre compra comida, ela paga praticamente a mesma carga tributária que uma pessoa rica pagaria comprando o mesmo produto. A diferença é simples. Para uma, aquilo pesa pouco. Para outra, pesa tudo. É por isso que o imposto sobre consumo é regressivo. Ele castiga exatamente quem tem menos margem de erro. O Estado não cobra onde dói menos, cobra onde é mais fácil. Cobrar imposto sobre consumo é confortável para o Estado. Não precisa fiscalização pesada, não precisa convencer ninguém, não precisa debate. O imposto já vem embutido. Você paga sem perceber, sem votar, sem questionar. E como a maior parte da população vive consumindo tudo o que ganha, o governo garante arrecadação constante. É uma máquina perfeita. Se a economia piora, o consumo continua. As pessoas não param de comer, não param de usar energia, não param de se locomover. Ou seja, o governo nunca perde. Quem perde é quem trabalha. Trabalhar no Brasil é correr em esteira. No Brasil, trabalhar virou correr numa esteira que só acelera. Você se esforça mais, mas não sai do lugar. O salário até sobe um pouco, mas o imposto come, a inflação corrói, o consumo sangra. Quando você tenta melhorar de vida, o sistema reage como se você estivesse cometendo um crime. Comprou algo melhor? Pagou mais imposto. Mudou de padrão? Pagou mais imposto. Tentou crescer? O Estado cresceu junto, dentro do seu bolso. É como se o sucesso fosse punido e a estagnação fosse o padrão aceitável. A mentira de que todo mundo paga igual. Existe uma mentira muito bem contada no Brasil, a de que todo mundo contribui. Não contribui, todo mundo paga, mas poucos sentem. O imposto sobre consumo ignora completamente a capacidade de pagamento. Ele não é justo, ele é eficiente para arrecadar, e isso cria uma distorção brutal. Quanto menor sua renda, maior a fatia dela vai para imposto. O pobre paga imposto no arroz, o rico paga imposto no investimento. Mas quem você acha que sente mais? O resultado é um país que desestimula produzir. Quando você penaliza o consumo básico, você penaliza a vida. Quando você penaliza o trabalho, você desestimula a produção. O Brasil não é um país pobre porque trabalha pouco. É um país que retira demais de quem trabalha e entrega pouco em troca. As pessoas não desistem de trabalhar, elas desistem de tentar crescer. E isso não aparece em gráfico bonito, aparece na frustração diária. O imposto sobre consumo é uma das principais razões pelas quais o Brasil está ficando inviável para quem trabalha. Ele não aparece como vilão, mas age como um. E o pior, ele é defendido como se fosse justiça social. Agora você vai entrar mais fundo, porque o pobre paga mais, quem se beneficia disso, e porque esse modelo não é um erro, mas uma escolha. O mais perverso desse modelo é que ele cria a ilusão de normalidade. O trabalhador
passa a achar normal não conseguir guardar dinheiro, normal viver apertado, normal trabalhar o mês inteiro e ainda assim sentir que está sempre devendo algo. O sistema empurra essa sensação de insuficiência como se fosse falha individual, quando na verdade é consequência direta de um modelo que tributa a base da sobrevivência. Não é falta de esforço, não é falta de disciplina, não é falta de vontade, é excesso de extração. É um estado que se antecipa a cada tentativa de progresso e cobra pedágio antes mesmo de você chegar lá. Com o tempo, isso molda o comportamento das pessoas. Elas deixam de planejar o futuro e passam a operar apenas no curto prazo. Pensar em crescer vira risco. Pensar em investir vira medo. Pensar em melhorar de vida vira frustração antecipada. Quando o consumo básico já nasce inflado por impostos, qualquer tentativa de avanço parece inútil. E é assim que um país inteiro vai sendo empurrado para a estagnação, não por falta de trabalho, mas porque trabalhar deixa de fazer sentido quando o sistema está estruturado para sugar antes de recompensar. Imposto sobre consumo. Por que o pobre paga mais? Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa fundamental. No Brasil, o problema não é falta de trabalho, é excesso de extração. Agora a pergunta muda: se esse sistema é tão injusto, se ele penaliza quem tem menos, se ele deixa o país mais caro, menos produtivo e mais frustrado, porque ele continua existindo. O imposto sobre consumo não é um acidente. Muita gente acredita que o sistema tributário brasileiro é assim por incompetência. Não é. Ele é assim porque funciona muito bem para quem manda. Tributar consumo garante 3 coisas ao Estado. 1. Arrecadação constante. 2. Baixa resistência popular. 3. Invisibilidade política. O imposto sobre consumo não vira manchete, não gera protesto específico, não aparece no rolerite com clareza. Ele se dissolve na rotina, no café, no pão, na conta de luz, no ônibus, e tudo aquilo que não gera revolta direta sobrevive. O pobre paga mais porque não tem alternativa. Quem ganha pouco não escolhe como pagar imposto, ele só paga. O pobre não consegue fugir do consumo básico, não tem planejamento tributário, não tem isenção sofisticada, não tem como adiar compra essencial. Ele paga imposto no gás, paga imposto no arroz, paga imposto no transporte, paga imposto na energia. Já quem ganha mais consegue consumir proporcionalmente menos e investir mais, estruturar renda, reduzir impacto tributário. Ou seja, o sistema protege quem tem margem e esmaga quem vive no limite. E depois ainda dizem que isso é progressivo. A falácia da justiça social. Via imposto. Existe um discurso muito repetido no Brasil. Imposto alto é necessário para ajudar os mais pobres. Mas olha a contradição. O principal imposto do país cai exatamente sobre os mais pobres. Se a intenção fosse justiça social, o foco seria outro, mas não é. O imposto sobre o consumo não redistribui riqueza, ele redistribui peso. E esse peso cai sempre nos mesmos ombros, os de quem trabalha, produz e consome tudo o que ganha. É por isso que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo emergente e, ao mesmo tempo, um dos piores retornos sociais. Não é falta de dinheiro, é desenho errado. O efeito psicológico da inviabilidade. Quando tudo fica caro, não é só o bolso que sofre, é a cabeça. As pessoas começam a desistir de planejar, desistem de sonhar, desistem de crescer. O trabalhador começa a pensar: para que me esforçar mais se tudo que eu ganho some? Esse pensamento não nasce da preguiça, nasce da experiência. E um país onde o esforço não compensa vira um país travado, não por falta de talento, mas por excesso de punição ao mérito. Trabalhar muito para permanecer no mesmo lugar. No Brasil, muita gente trabalha mais horas do que em países ricos, produz
produz mais do que parece, se esforça mais do que mostram os números, mas o resultado não aparece, porque entre o esforço e a recompensa existe um funil, o Estado. Tudo passa por ele, tudo perde valor nele, tudo fica mais caro depois dele. E quando o trabalhador percebe isso, ele não para de trabalhar, ele só para de acreditar. O imposto sobre consumo não muda porque ele é fácil de cobrar, difícil de explicar, quase impossível de revoltar, e porque quem sofre mais com ele não tem voz política proporcional ao peso que carrega. É um sistema silencioso, mas extremamente eficiente em manter tudo como está. Quem deveria mudar o jogo vive confortável demais dentro dele. O Brasil está ficando inviável para quem trabalha porque escolheu tributar a sobrevivência em vez da prosperidade. O imposto sobre consumo não é apenas injusto, ele é corrosivo, corrói o poder de compra, corrói a motivação, corrói a esperança. E enquanto esse modelo continuar sendo tratado como normal, o país continuará caro, travado e frustrante para quem sustenta tudo. Se você sente isso no bolso, você não está sozinho e não está errado. Se inscreve no Economia Sem Frescura. Aqui a gente fala de economia real, sem maquiagem e sem narrativa pronta. Comenta aqui embaixo qual gasto básico mais pesa hoje no seu bolso. Vamos abrir os olhos do Brasil. Um vídeo por vez. O resultado final desse modelo é um país cansado não por falta de capacidade, mas por excesso de cobrança. Um país onde trabalhar virou sinônimo de sobreviver e prosperar passou a parecer privilégio. Quando o imposto incide sobre tudo o que é básico, o Estado não está apenas arrecadando, está interferindo diretamente na forma como as pessoas vivem, pensam e planejam. O trabalhador deixa de enxergar o futuro como algo construível e passa a tratá-lo como algo improvável. E nenhum país cresce de verdade quando quem sustenta tudo perde a motivação de seguir adiante. A inviabilidade do Brasil para quem trabalha não nasce da falta de recursos, nem da ausência de esforço coletivo, mas da escolha consciente de um sistema que prefere sugar a base em silêncio do que enfrentar seus próprios desperdícios.